está contando uma história do ouro, porém, nós temos um ouro que também é a cachaça. Ela é um certo tipo de ouro, inclusive tem um tipo dela que é chamada de ouro. Sim, é envelhecida. Ela é chamada de ouro. Só que esse ciclo ele antecede em Paraty até a história do ouro, o ciclo da cachaça, certo? De produção de cachaça. Como é que isso começou aqui? Vamos passear aqui vamos passear pela propriedade. Vai me contando como que isso começou em Paraty. Começou nessa região. Inclusive disse que começou lá em São Vicente, no engenho, na capitania de São Vicente, no engenho dos Erasmos, que é um dos mais antigos lugares e se pensa que começou a cachaça. Né? Aí veio para essa região. Diz que em Paraty houve 150 engenhos que produziam açúcar e aguardente. Aí no final do século XIX houve um declínio grande. Portugal se sentiu um pouco incomodado com a produção do aguardente aqui. Estava fazendo frente ao vinho deles, ao vinho normal e o vinho fortificado deles, né? E então eles tentaram proibir, mas o brasileiro é danado, né? Sempre, né? Escolado já. Continuaram fazendo escondidinho a cachaça, né? E continuou fazendo. Houve algumas revoltas, né? A revolta da cachaça. E aí houve proibições com taxação, que até hoje a cachaça é muito taxada. Olha só, não existia imposto sobre ela antigamente. Eu não sei se responder isso. Mas se tinha também era pouco e depois eles taxaram. Começaram a sobretaxar a cachaça. Entendi. Eles estavam fazendo frente ao vinho deles. Certo. Mas graças a Deus não adiantou nada. Nós continuamos fazendo cachaça até hoje. O que se produzia de cachaça, a intenção era ainda mandar para alguns pontos da colônia ou o interesse total era a retirada dela? Ela era levada para a Europa também? Sim. Digo que seria as duas coisas. Né? A exportação, né? Saía para a Europa. E também essa cachaça, quando se descobriu o ouro nas Minas Gerais, ela servia em termos para alimentar a mão escrava. Ela subia de Paraty, no lombo de burros e mulas, e ia para o estado de Minas. Aí subia a cachaça e descia o ouro e embarcava o ouro e ia para a Europa daqui. Era uma troca. Era uma troca. Na época chamava-se escambo, né? Por isso, então, o declínio. Agora fica muito claro esse declínio, porque você perde a rota. Isso, quando a rota deixou de ser aqui, mudou, digamos, o foco, né? E ele virou para Rio de Janeiro, isso aqui ficou meio morto. Perdeu-se o escambo. E, sim, e um pouco do sentido da grande produção que tinha aqui. Não tinha mais como subir por aqui, subir a serra para ir para Minas. E aí, o ouro não descia. Exatamente. Aí houve o declínio. O declínio foi quando saiu a estrada de ferro que ligava o Vale do Paraíba diretamente ao Rio de Janeiro. Paraty ficou uma boa parte do tempo esquecida, porque aqui era o caminho que passava o ouro. Além de terem feito um outro caminho chamado Caminho Novo, que saía direto na capital, que era Rio de Janeiro na época, saiu também a estrada de ferro que ligava o Vale do Paraíba ao Rio de Janeiro. Então Paraty ficou esquecido. Aí declinou-se muita coisa, inclusive habitantes. Paraty houve um grande declínio nos habitantes. Aí caiu tudo, inclusive a produção de cachaça. Ela ficou meio que esquecida. Mas esse fato foi, de certa forma, bom, que manteve-se o centro histórico, não foi mexido.
Isso é verdade, houve uma preservação, né? Uma preservação do centro histórico, né? E aí, já de alguns anos para cá, com o advento da Rio Santos, a gente tudo floresceu, né? E mais engenhos foram instalados e revitalizados alguns. E aumentou-se a produção novamente de cachaça. Meu pai tinha um sonho de fazer cachaça por hobby. Ele quase não bebia cachaça. É mesmo? Ele só bebia cachaça quando ele saía para a mata para caçar com os amigos dele. Aí levava uma garrafinha de cachaça. Aí era um ritual. Sim, mas em casa, nos bares, não bebia. Olha só. Então era um sonho dele de produzir cachaça. E não para o próprio consumo, ela pela forma artesanal de ser feita. E também pelo nome que representa a cachaça em Paraty. Aqui tem um peso grande. Existem muitos lugares no Brasil que Sim, são pontos de referência para certos produtos. Sim. E quando se fala em cachaça, se pensa em Paraty automaticamente. Inclusive, a palavra Paraty se confunde com o nome cachaça. Se você for no dicionário, é a mesma coisa. Paraty e cachaça é a mesma coisa. Qual é o volume de produção que você tem? É uma cachaça artesanal, em torno de 15 a 18 mil litros por ano. Esse é o nosso equipamento que produz, está produzindo nesse momento. A gente está no final de safra, né? A gente faz todo o processo, a gente planta a cana, produz e vai para a prateleira. Entendi, Tá? entendi. A gente Tudo também, aqui. tem outros produtos, né? Compra de outros fornecedores. E o nosso grande mote é a cachaça, né? Certo. Como Paraty tinha isso aí, olha, água em abundância, por causa das cachoeiras que descem a serra, né? Então aqui foi o grande polo por conta disso. Porque para se extrair o caldo da cana, você tem que usar uma moenda. E no passado remoto, essas moendas eram viradas à mão do escravo ou de animal quadrúpede. Como Paraty tinha muita água, propiciou então uma maior extração do caldo da cana, porque era utilizado rodas d'água, poder de extração do caldo da cana. Tornava-se mais fácil extrair o caldo da cana para produzir, além da cachaça, produzia-se açúcar, melado e rapadura. O equipamento que nós temos hoje já é o terceiro equipamento, aquele que está lá de cobre. Né? Nós tínhamos um bem menor no início, onde começou a brincadeira. E aí começou a dar certo, os amigos começaram a visitar, começamos a receber turistas, houve o advento da revitalização de parte do Caminho do Ouro, isso nos deu um grande impulso. Então, na verdade, a produção de cachaça é muito recente. É recente total, não era de antes. Mesmo isso, essa parte artesanal, não era pequenininha dele. Outras olha coisas. só. Ele fazia as plantações. Foi sonho mesmo, foi realização de sonho mesmo. Inclusive, ele acalentou por muitos anos. Que engraçado. E só no ano de 2000 nós conseguimos efetivar o sonho dele. As plantações que ele tinha eram de? Olha, meu pai plantava para a sobrevivência nossa. Ele nos criou tirando o sustento da terra. Entendi. Plantava feijão, arroz, milho, criava galinhas, porcos, né? Plantava arroz. Depois teve um tempo que ele criou gado também, mas a região não permite criar gado muito, porque é montanhosa. Aí ele mudou o plantio, foi para plantar banana. Em Paraty, uma época, plantava-se muita banana. A banana ia em barcos de Paraty para o Rio de Janeiro. Né? Plantou bastante banana. E depois nós viemos para cachaça. E já está em 2000 já, aí viemos para cachaça. Entendi. Mas a cana já existia antes, não? Ela surgiu mesmo para cachaça. Existia só para fazer um cafezinho de caldo de cana e um melado. Quando nós éramos crianças, né, nós fomos em 4 irmãos, as coisas eram mais difíceis. Então não tinha dinheiro para comprar o açúcar. Aí fazíamos café com o caldo da cana. Olha só. Ao invés de ser café com a água, né? Sim, ele já saía doce. Já fazia doce. Fantástico. Aliás, eu gosto muito de café de caldo de cana. Nossa, eu nunca experimentei isso. Alguém aí já tomou café com caldo de cana? Se tomou, me contem, por favor, porque eu quero saber. Agora também nunca tomei Uma isso. delícia. Imagina. Você ferve o caldo e passa no café. Pronto, tá pronto. Tá pronto, água
do adocicada, da forma mais natural possível. Mas e o bagaço dela? O que é feito com ele depois? Muito bem. Nós aproveitamos todo o material. A gente planta a cana, faz a extração do caldo e o bagaço da cana a gente retorna para o canavial para fazer compostagem, adubo orgânico. Olha só. Fecha o ciclo, usa tudo. Entendi. A gente tem ali em cima um museu, né? Sim, aquela casinha nós fizemos realmente para mostrar para nós turistas como eram as casas antigamente nos sítios de fazendas, né? Estamos na casa do funcionário, do trabalhador, né? Pau a pique. E pau a pique, sim. E ela é feita de madeira, mas não é barro, né? É barro, né? Barro. Primeiro ela é moldada de barro. Né? Trança as madeiras, amarra e você faz uma massa de barro e joga na parede. Isso. O fechamento, né? Isso dura uma vida, né? E nós deixamos um pedaço ali para mostrar para as pessoas como é que é de fato o trançado da madeira. Incrível. Para depois ser colocado o barro. Bom, aqui a gente fala que é um pequeno museu, não tem quase nada, pouquíssimas peças, né? E tem um monjolo, que era a peça maior. Hoje ele não está funcionando mais. Ai, que lindo. Hoje não pode tirar mais árvore. Sim. Mas ele está aí para as pessoas conhecerem. E tem outro equipamento também. Nesse monjolo, nós chegamos a produzir aqui farinha de milho caseira. Um ralador de mandioca, né? Um ralador de mandioca. Isso se usava em que período? Isso se usou em que... Isso deve ter uns 50 anos, esse equipamento aí. Hoje, esse é o manual. Tá. Já há uns 20 anos ou 30 anos, nós temos um que funciona com roda d'água. Quer dizer, isso daqui há uns 50 anos atrás, isso aqui era uma forma moderna de se fazer. Sim. Antes era ralado no ralo, assim, né? Que os índios faziam. E que os índios faziam, exatamente. Ontem nós estávamos na cachoeira e uma parte da cachoeira, ela atravessa. Eu achei muito interessante porque eu fiquei tentando encontrar para onde a água escoava, né? E aí ela atravessa por baixo e o Renan contou que vinha parar aqui. Exatamente. Então isso aí tem uma história também. Tá. Daquela cachoeira, essa água que para aqui, que está caindo ali, que está caindo na roda d'água, essa água foi desviada pelo meu avô, esse avô aí, e os irmãos dele. Esse sítio não tinha água que passava aqui. Entendi. Então ele fez um desvio dessa água da cachoeira, que é bem acima, onde você esteve ontem. Ele fez um desvio para movimentar a casa de farinha aqui, para a produção de farinha de mandioca. O que vocês produzem, então, de fato? Aqui os tipos de cachaça que vocês produzem. Aqui está o nosso ouro. O nome já chama isso, né? Aqui está o nosso ouro. Então, aqui nós temos os nossos produtos, ou seja, os vários tipos de cachaças e temos também uma linha de licores. Né? Então, nós temos aqui cachaça branca, a base, a mais pura, que depois de pronta não foi para madeira, ela fica armazenada em tanques de aço inox para harmonizar por uns 6 meses. O índice dela é de alcoólico? 42 GL. É bem alto. E ainda temos uma outra, que essa já é envelhecida, né? Já vai. Envelhecida na madeira brasileira, que é o Jequitibá Rosa. Dá um sabor diferente. E temos a dourada, que chama a nossa ouro mesmo, que é envelhecida em carvalho francês granfino. Né? Então você vai lembrar uma outra bebida por conta da madeira. O carvalho fica de um aroma... Bem marcante. É bem marcante. E temos também uma cachaça bem tradicional de Paraty, que é a azulada, ou azuladinha.
Essa cachaça, quando vai se produzir, coloca-se dentro da panela principal do alambique folhas de tangerina. Aquela Então que ela chama fica de mexerica. cítrica. Sim, mas são as folhas, só as folhas. E ela vai dar essa cor azulada, ela fica levemente com o aroma das folhas da tangerina e levemente cítrica. Ok? E aí temos duas outras que são doces, né? Tem a caramelada, que atinge o público, essa, a caramelada que atinge o público feminino, mas homens também bebem. E essa é a Gabriela. Então, a famosa Gabriela de Paraty, gente. Essa aqui é composta com melado da cana, é cachaça com melado. E essa, a nossa Gabriela, ela tem cachaça branca, melado de cana, o cravo e a canela. Que é famosíssima aqui em Paraty, quer dizer, essa fórmula é assim, a cada esquina você encontra a Gabriela, né? Todo mundo vem buscar a Gabriela aqui. Cada engenho faz com uma fórmula diferente, mas basicamente é cravo e canela. Não é isso? E aqui temos uma linha de licores feito com fruta. Algumas das frutas são do nosso quintal mesmo. Né? Nós temos aí acerola, tem pitanga, tem jabuticaba no quintal. Então a gente aproveita para fazer alguns dos licores. Outras frutas a gente compra para fazer o licor. Okay? O que a gente vai experimentar primeiro? Tô animada. A gente sugere começar pelas puras. Então a gente sugere começar pela branquinha. Pela branquinha. Tá bom? Mas ela é adocicada, ó. Ela tem um... Você sente o doce da cana nessa purinha, né? Olha, tem um cheiro bem adocicado. É. Se sente, claro, o cheiro do álcool, mas ela é bem adocicada. Podemos? Saborosíssima. Gostosa, né? Persiste. Sim, ela é dura na sua boca. Né? Eu só quero deixar uma outra impressão. Conforme vai passando e essa persistência vai ficando, ela vai adocicando cada vez mais na boca. É muito saborosa. Nossa, muito saborosa. Essa então é envelhecida em Jequitibá rosa. Tá. Essa já é mais... Eu já sinto ela mais... A graduação é a mesma, o que muda é um pouquinho da madeira. Mas né? Que a madeira já está impressa no destilado. Ela já é mais pesada, pelo menos no olfato, ela já é mais pesadinha. Nossa, mas eu achei que ela amarra mais do que a branquinha. É a madeira que produz a madeira isso. que é. E tem pessoas que gostam dessa madeira no destilado. Olha. Né? São preferências. Agora, então, nós vamos para a envelhecida em carvalho francês granfino. Ela muda até a consistência visual, olha. Sim, muda a cor, né? É. Ela tem com as lágrimas, né? Que descem na borda ela do fica copo. mais espessa. Nossa Senhora, que delícia isso. Apesar de espessa, mais espessa, ela é de uma suavidade para descer. Ela não agride, né? Não, de forma alguma. Nossa. Ela é saborosa, você sente a madeira no Sente destilado. completamente a madeira. É. Nossa Senhora, muito bom isso. Então, e agora nós podemos provar a azuladinha. Ah, sim. Que a gente fala nós falamos que é típica de Paraty, que você encontra nessa região. Tá. Né? Ela é destilada com folha de tangerina, ela vai te dar um pouco de citricidade, né? O visual dela é muito bonito. Dá uma coloração muito bonita. Exato, muito bonita ela. Podemos. Você já não sente nada já da madeira. Já não tem madeira, não existe né? mais nada. Nossa, ela abre, ela explode na boca. Muito boa, mas ela já é mais forte. É a sensação. Mas a sensação. você está certa. Ela é um pouquinho mais forte. Ela está com 45. Ela explode mesmo na boca. É o cítrico da folha, né? É. Agora nós vamos para as doces, né? Que são as compostas.
Nossa, olha, melado. Aí ele é muito presente. Muito presente. Muito melado, presente, muito. Aham, exatamente. É um perigo, gente. É um perigo isso. Agora, para as fortes, nós vamos para Gabriela. Vamos para a famosa Gabriela. O sabor do cravo e da canela, né? Nossa, o cravo é muito forte. Eu sinto muito o cravo. No cheiro, você sente muito a canela junto, quando mas você no coloca paladar, na boca, o cravo... ele aparece mais. Aparece mais. Ó, e ele fica por último. Sim. Ele fica aromático. Isso, Ele fica aromático. Exato. E aí tem uma linha grande de licores, não sei como é que vai ser para você. Olha, licores... É bem mais doce. É mais doce, né? É, bem mais doce. Essa linha aqui, eu posso tomar ela gelada? Deve tomar gelada, deve. Ela Sim. E após a comida, porque é um digestivo também. Olha, vocês estão de parabéns. É uma produção muito bonita, obrigado. muito gostosa, muito saborosa. Vai ser muito prazer receber. O lugar é incrível. Obrigado. Muito obrigada. Paraty, o carregamento de ouro levava mais ou menos uns 3 meses. Então, além de demorado, o percurso também não era um dos mais seguros. Era muito comum ter assalto no meio do caminho, sem contar com ataques piratas que aconteciam aqui entre Paraty e o Rio de Janeiro. Mas veja, no porto ali de Paraty, onde esse ouro atravessava a bacia de Angra, existia ali um risco e um perigo de assalto muito grande. Era conhecido como a Bacia dos Piratas de Angra.
A solução foi construir um caminho mais curto e mais controlado. E décadas mais tarde, trazer toda a família real para o Rio de Janeiro. Nessa época, um nome super influente aqui no Brasil, que inclusive falava em nome do rei Dom José I, era o Marquês de Pombal. Ele era responsável por uma série de reformas, incluindo a transferência da capital lá de Salvador aqui para o Rio de Janeiro. E vai ser justamente nesse período que vai ser então pensado em deslocar a capital do Brasil do Rio de Janeiro, de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, no ano de 1763, por determinação de Dom José, que era sucessor de Dom João V, ele vai então exigir que a administração do Brasil passe a ser a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, esse eixo do poder econômico da colônia vai se deslocar então da cidade de Salvador para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, principalmente para aumentar a defesa. No final das contas, eles entenderam que quanto mais próximo do pote de ouro eles estivessem, melhor seria para cobrar os impostos e principalmente para controlar o contrabando que rolava solto. O Rio de Janeiro, geograficamente, ele está próximo à região das Minas Gerais, então era uma forma até de você ter um efetivo, né, policial, um efetivo de guarda mais próximo à região das Minas Gerais, caso houvesse alguma investida de alguma outra nação. Então você tinha ali a Baía de Guanabara fazendo a proteção dessa subida em direção à região das Minas Gerais, e principalmente também para facilitar o controle de contrabando, porque a capital lá em Salvador ficava distante, então o Rio de Janeiro era um ponto estratégico, né? Não só para a defesa da capitania de Minas Gerais, mas também para facilitar esse combate ao contrabando, no momento que acontecia muita repressão, né, inclusive, né, de recolhimento, de tributos. Então a capital ali no Rio conseguia ter um controle maior de todo esse contrabando, porque todo o ouro tinha que obrigatoriamente passar ali pela região de Paraty ou passar pela costa do Rio de Janeiro, ou vindo da Baía de Guanabara depois o Caminho Novo, também passar pela costa do Rio de Janeiro. E também tinha uma questão, né, que nesse período da descoberta das Minas Gerais, do ouro nas Minas Gerais, a Espanha ela vai investir de novo, né, várias tentativas de se apossar também do litoral sul do Brasil, e o litoral e a capital lá em Salvador ficava muito distante para resguardar todo esse litoral sul, era muito distante, então o litoral ali onde ficava o Rio de Janeiro era um ponto intermediário entre toda a região do Nordeste e toda essa região do litoral sul ou litoral meridional.
bem atrás de mim, chama-se Ilha do Mantimento. E aí ela tem esse nome porque as caravelas naquela época, quando chegavam aqui em Paraty, elas não conseguiam se aproximar tanto do continente, não tinha aquele fundo, elas eram muito grandes. Então elas paravam ali naquela ilha para poder tanto descarregar as coisas que vinham de fora para cá, mercadorias, como carregar o ouro. Então era muito interessante, porque o trajeto daqui, do continente até lá, era feito por barquinhos menores e de lá para cá, passando também por terra. E o legal é que assim, isso acontecia 300 anos atrás. 300 anos depois, os cruzeiros que vêm para cá fazem a mesma coisa. Eles param ali e os barquinhos descem para trazer as pessoas para o continente. Então, essa ilha ainda continua sendo muito usada para esse tráfego. Nós temos um conjunto de trilhas, que são 3 trilhas principais, que é o Caminho Velho de Paraty, o primeiro caminho, o Caminho dos Diamantes e o Caminho Novo do Rio de Janeiro. Entre eles tem o Sabarabuçu, que é um caminho pequenininho e ligando Quase ali... que um desvio. É um desvio. Então, primeiramente esse ouro vinha para Paraty. Em Paraty, ele ia de barco até a Restinga da Marambaia, né, no fundo da Baía de Sepetiba. Ali ele descia de novo para os animais e chegava ao rio por terra para evitar o mar aberto e poderia ser atacado por navios de piratas e roubar essa carga. Então, para evitar isso, ele passava por uma região guarnecida, que era Paraty, Ilha Grande, né, Angra dos Reis, entrava no fundo da Restinga, lá ele descia de novo e chegava no rio por terra. Então isso demorava muito tempo. Cortar esse terreno, essa parte do trajeto de navegação, onde você tem esse maior risco de perder todo esse ouro, era importantíssimo. Inclusive isso foi um dos grandes motivos para surgir a possibilidade de um caminho novo. Então, era um período que ainda tinha índios bravios, então você tinha ataque de índios, ataque de piratas, animais selvagens, animais peçonhentos, não tinha tudo isso. Mas então, o que vai acontecer? A partir de 1730, 35 mais ou menos, começa a funcionar o caminho de Garcias Paz, que é o caminho novo do Rio de Janeiro. Chamado popularmente de Caminho Novo. Logo no começo da década de 90, de 1690, a gente já vai ter um alarde em relação à descoberta do ouro. No final dessa década a gente já tem a abertura, o começo da abertura do novo caminho. Demora para você abrir o caminho novo, né? Então ele é um processo de construção que é uma mata fechada, né? Então até você chegar de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, que é o caminho novo, você leva bastante tempo. Até que foi estabelecido que subiria-se por Paraty e desceria-se pela Nova. As mercadorias, então, subiria por Paraty? É porque era um caminho mais fácil, né, menos íngreme. Já a trilha de Petrópolis, que é o caminho novo, ela é mais difícil de subir. Então, subiria-se por Paraty para atingir as minas e voltaria com a carga diretamente para o Rio de Janeiro. E aí, a partir de 1730, 35, começa a funcionar o caminho novo e aí esse ouro vai descer para o Rio de Janeiro de uma forma esquece reta. Paraty. Esse novo percurso reduziu a viagem do carregamento de ouro para apenas um mês. E esse será o segundo trecho que a gente vai visitar nessa temporada. Bem-vindos ao Caminho Novo!
autorização para a abertura de um novo caminho chegou por carta régia ao governador da capitania do Rio de Janeiro, Arthur de Sá Menezes, em 1699. E o responsável pela abertura dessa nova via foi o bandeirante Garcia Rodrigues Paz, o filho do também bandeirante Fernão Dias. Esse novo caminho demorou algum tempo para ser concluído, então o que nós vemos ao longo dos anos são etapas sendo entregues. Por exemplo, logo de cara, em 1700, pedestres já conseguiam transitar por ali, mas Rodrigues Paz continuou aprimorando a construção para que em 1707 animais de carga conseguissem passar. E então, em 1725, com a via concluída e sendo o principal caminho de acesso às minas, o Caminho Novo passou a ter alguns dos registros mais rentáveis da capitania, como o de Paraibuna e o de Matias Barbosa. Do ponto de vista político, o Caminho Novo significou a derrota completa dos paulistas na região, já que os emboabas passaram a ter um caminho direto para as minas, longe dos entroncamentos paulistas do Caminho Velho, e os reinóis ficaram com a facilidade de transitar para o interior da colônia pela porta de entrada que era o Rio de Janeiro. Mas as coisas não eram tão fáceis assim. Apesar do trajeto ser bem mais rápido comparado com o Caminho Velho, essa nova passagem foi aberta do interior para o litoral, fazendo com que as escolhas por um trajeto menos íngreme não existissem. E isso deixou o Caminho Novo com pontos de difícil acesso em sua descida. No decorrer dos anos, muitas cargas foram perdidas, mulas caíram em despenhadeiros e homens se feriram. E o caminho de subida do Rio de Janeiro até as minas também estava longe de ser fácil. Ele era dividido em etapas por rio e por terra, o que deixava a viagem bem cansativa. Por esse motivo, ao longo do percurso, foram se criando algumas paradas chamadas de roças, que funcionavam como pontos de abastecimento, descanso e pasto para os animais. Essas roças, pousos, ranchos e povoados que surgiam foram os primeiros sinais da urbanização que vemos hoje naquela região, que tem como principais cidades Nas últimas décadas do século XVIII, o Caminho Novo ganhou mais um papel. Quando se preparava a Inconfidência Mineira, ele se tornou a principal via de propagação de ideias. Inclusive, após a morte e esquartejamento de Tiradentes, esse foi o caminho onde as partes do seu corpo foram expostas. E você aí achando que reclamar de impostos altos era coisa moderna. Olha só.